Boa noite, meus queridos. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Cartas de Cristo. Estamos na carta 1, parte 5. Vamos então nos colocar em uma postura meditativa para começar o nosso estudo. Vamos fechar os olhos, respirar fundo, profundamente, devagar. Nesse momento, vamos nos conectar à grande consciência divina amorosa para receber seus ensinamentos, elevando nosso pensamento. Relaxe e repita comigo essas palavras. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência humana, e que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser, minha vida, aos teus cuidados. Assim seja. Comecemos então o nosso estudo, buscando a luz da consciência divina, para a transformação de nossas vidas, nossas mentes, consciência e nossas emoções. Na semana passada, nós lemos a parte onde Cristo explica a sua juventude e o seu processo para se desenvolver como pessoa, né? Então, ele busca o João Batista e é batizado. E ele sente um grande fluxo nesse momento da consciência divina, que o leva até o deserto, onde ele está descrevendo o que ele viu e sentiu. É uma experiência muito profunda. Então, eu vou fazer assim, eu vou ler essa parte, vou tentar explicar o mínimo possível e depois eu volto e explico um pouco, tá? Para a gente conseguir entender e sentir profundamente o que ele está descrevendo aqui nesse capítulo, tá? O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente, que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi, lúcida e claramente, o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental. Era o poder criativo da mente.
Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana se originava da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvidas de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente. E, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. O que acreditamos é o que determina as circunstâncias, né? Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Vou repetir. Toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Mudando a forma de pensar, nós podemos mudar uma situação, qualquer situação. O nosso pensamento tem o poder de alterar a nossa realidade. É o que ele está falando aqui. Compreendi que a vida e a consciência eram a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida. E a vida era a consciência e era o poder criativo de ambas. Mente universal divina. Mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos, e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que essas imagens mentais, mitos, eram mitos. Elas não existiam. Aqui ele está explicando de que forma o ser humano interpreta que Deus é uma divindade, né? Assim como é apresentado na religião. Porque o ser humano não consegue compreender ou não conseguia compreender essa magnitude da grande consciência que está em todas as coisas, é a partícula do átomo eletrizada, né? E o ser humano
dá muita importância à individualidade e à forma. Então, imagina Deus como um ser humano, um grande rei, um grande homem, né? E esse foi o grande equívoco. E essa foi a constatação de Jesus quando ele realmente viu a grande consciência. Nada mais é do que o puro poder criativo, é a vida consciente. Continuando, percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si, de modo que se deveria reescrever a Gênese assim. Antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu, e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente, me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando, as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e as árvores, cada uma delas, e sim mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades, trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células. Em um espírito de total harmonia e cooperação para produzir as substâncias e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e complexas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não estivesse mais importância para mim. Quando eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, célula, dentro dos sistemas viventes até a mais avançada entidade do universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que estes planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Aqui ele vem falando sobre as células, né? Células são entidades conscientes, né? Então, quando uma célula fica doente, é porque alguma coisa está errado na consciência. Né? As células, elas são entidades simples, que elas trabalham para o poder criativo e cumprem a sua missão, né? E quando uma célula adoece, que no caso a gente pode dizer o câncer, é devido à nossa consciência que foi emanada e acabou causando essa doença à célula. Porque, do contrário, ela simplesmente trabalha, ela executa o trabalho
né, do poder criativo, porque tudo que é vivo emana a consciência do poder criativo, da grande consciência divina. E nós também recebemos essa emanação. E a verdadeira satisfação de todos os seres é cumprir o chamado, né, desse trabalho. Continuando. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. Ele está falando aqui também sobre a palavra, né? Que palavras são formas de consciência. Quando eu falo, quando eu penso, eu estou criando formas de consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão da consciência permanecem na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Então, a palavra é uma emanação, cada palavra tem a sua vibração e emanação. E quando ela é repetida, ela vai se manifestando continuamente. Quanto mais eu repito, mais eu estou emanando. Posso estar pensando ou apenas dizendo, mas eu estou criando uma emanação que vai se manifestar no mundo visível. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal. Era infinita e eterna, e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de, e ainda estava dentro deste, supremo, criativo poder da mente divina. Fiquei maravilhado com toda essa atividade secreta que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me, como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente? De acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta, o tronco da árvore, as folhas, as flores, o fruto, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo o ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara, definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente conhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e os homens foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis, governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas, são constantes e consistentes. Mas não haveriam tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação,
As características do poder criativo em si são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente, porque estes princípios são eternos. Eu vou ler aqui, eu vou fazer uma observação. Então, ele está falando que essas leis são padrões que podem ser observados na natureza. Né? Não é a primeira vez que o ser humano identifica que existem leis vigentes na natureza que podem ser aplicadas na nossa vida cotidiana. O estudo da filosofia demonstra isso, né? O estudo do hermetismo, né, também demonstra isso. Existem as leis herméticas, que também é basicamente a mesma coisa aqui. E é sempre isso. O que está fora é o que vai refletir no que está dentro. E o que está dentro é o que vai refletir no que está fora. Tudo está conectado e interligado. Nós fazemos parte da natureza. Nós fazemos parte dessas leis. E nós somos mais plenos e felizes quando seguimos essas leis, compreendemos a existência dessas leis e as seguimos buscando cooperar com essas leis, com o universo, com o planeta. Bom, então eu vou ler a primeira lei. Número 1. A natureza do poder criativo é crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Isso vale também aqui, abrindo um parênteses, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, né, que nós criamos. Então, tudo que é vivo vai crescer, né? O crescimento é uma lei, né? Aquilo que existe, ele vai crescer, vai depender da gente direcionar esse crescimento. A gente pode tendenciar para as coisas crescerem, para a escuridão, para o que é denso, para o que é terreno, para aquilo que não nos eleva, né? Ou podemos fazer as coisas crescer no outro sentido, mas ele também fala desse crescimento em todos os níveis, né? Tanto na terceira dimensão, então tudo que é vivo cresce, as plantas crescem, os animais, nós estamos crescendo, a nossa alma também. Nossa alma também está em crescimento. Depois da morte do corpo, a alma continua crescendo. Então, assim, nós temos que pensar nessa lei não só na terceira dimensão, né? Mas em todos os níveis de evolução e dimensionais. Número 2. A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais, e o alimento que é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência, que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mola mestre da função. Então, por que quando a criança nasce, o leite já está lá esperando? Porque existe uma consciência, uma inteligência que está trabalhando para nos nutrir. Então, essa é a natureza, é alimentação e nutrição, né? Quando em sintonia com o poder criativo, todas as nossas necessidades são supridas. Porque esse poder, essa força, essa grande consciência, ela quer nos nutrir. Ela trabalha para a nutrição, né? Então, a nutrição
faz parte da natureza do poder criativo. Número 3. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural, que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura, né? Então, quando você corta um dedo, o seu corpo ele vai curar aquele corte, né? Um corte de fissão superficial. Naturalmente, ele vai lá e vai se regenerar, aquele corte vai sangrar na hora, depois já para de sangrar, depois vai criar uma casquinha e seca, acabou. Não tem mais o corte. Então, é algo natural que é impelido, né, no nosso ser, nos nossos corpos, que é a cura. Agora, vai depender também da consciência da pessoa para auxiliar naquela cura. Porque a consciência divina, ela está lá para nos curar. Esse poder, ele impele a cura. Mas a nossa consciência pode dificultar esse trabalho de cura ou pode facilitar. Vai depender do quanto nós estamos conectados e dispostos a aceitar a cura, reconhecer que existe essa consciência, né, para nos curar. Essa lei, né, a lei da consciência divina que nos cura. Então, existe a lei da cura. Preciso aceitar. A gente sabe que quando existem pacientes aí desenganados pelos médicos, que quando eles decidem que eles não vão morrer e com todas as forças lutam, a vontade humana, né? Ela vai cooperar com a cura ali. São muitos os relatos que a cura acontece. Assim também como quando a pessoa ela acha que ela não vai viver, ela se entrega e não luta, né? Ela acaba morrendo até antes do prazo que o médico tinha estipulado, né? Então, nós temos a nossa consciência que interfere nesse poder de cura. Número 4. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo. E tudo que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas, quando estava no deserto, via as características de proteção inerente ao poder criativo inteligente, da seguinte forma: à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados, para que eu os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. Então, aqui a gente pode falar também do sistema imunológico, né? Que é a proteção. E a proteção está em todos os aspectos, nós somos protegidos. Quando a gente confia que está sendo protegido, que existe algo, uma força maior que nos protege, a gente acaba se livrando de cada situação. Quem nunca passou por alguma situação assim, onde você dependia da fé para passar por aquela situação e você confiou que ia ser protegido naquele momento e você sente que foi protegido, né? Porque a nossa confiança também depende para que esse poder, que essa lei seja executada. Nós precisamos confiar nessa proteção e aí somos protegidos. Número 5. Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor. As pálpebras e os cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Já imaginou como nós seríamos sem os cílios, né?
Sem as pálpebras, nossos olhos seriam expostos, estariam expostos e qualquer poeirinha ia cair e causar um grande desconforto, né? Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com um tipo de cauda que o faz livrar delas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nesses pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência, e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Estes luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz. Livre do estresse que teriam experimentado homens e animais, se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Mesmo as funções naturais foram tão inteligentemente, confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. E tudo isso tão bem escondido. Que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez, ergui louvores e fui elevado a uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso, foram equipadas com membros, braços, pernas, pés e dedos que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Que lindo, não? Olha como esse poder está aí em função da nossa felicidade, do nosso bem-estar, não individual, mas o coletivo, como uma espécie abençoada que somos. Se desejássemos do fundo do coração coisas maravilhosas para toda a humanidade, né? Algo adicional começaria a ser manifestado no mundo. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor, que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Então, nesse momento, ele viu que aquilo era amor, que esse poder criativo era um amor muito grande, era um poder de mãe, era um poder de um ser que nos ama, que nos quer bem, que nos criou para sermos felizes. Ponderando sobre o amor, percebi que a mãe na criação nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. É a atividade de uma grande mãe, né? É por isso que em algumas religiões pagãs, eles interpretavam Deus como a grande mãe. Porque se você for ver bem, é bem isso, é uma grande mãe, né? Que está lá suprindo, cuidando, é um amor de mãe, que cuida, que nutre, né? Que quer bem. Número 6. A característica inata do poder criativo inteligente e amoroso, que tem dado à criação sua forma individual de ser, é o trabalho. Ele trabalha por nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica
me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é este em que moramos? Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade com relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos, compostos de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos, sangue, até os olhos e os cabelos. A única diferença entre essas comunidades está no tipo de trabalho requerido para seus objetivos comuns. Com toda certeza, o impulso divino por trás de toda essa atividade inteligente é determinada no corpo e a inspiração é a base da própria conduta humana. Quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado, elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. É porque, assim, ele compara o poder que é dado para as células executarem a maravilhosa função de criar os nossos corpos, né? Cada comunidade de célula está empenhada a produzir um órgão, um componente do nosso corpo. E elas executam esse trabalho com perfeição. Elas recebem a informação do divino, né? Que é o trabalho que determina esse impulso, e elas executam com perfeição. Agora, quando somos nós, seres humanos, nós também recebemos esse poder, essa instrução, né? Somos inspirados pela grande consciência. Porém, nós somos muito mais complexos, né? Porque para a célula é fácil. Ela não tem muita complexidade ali. Ela vai simplesmente executar. Agora, nós, seres humanos, somos muito complexos, temos nosso ego, a nossa necessidade de autossatisfação, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho. Então, a gente acaba, nesse momento que somos inspirados a trabalhar em comunidade, nós somos impulsionados a querer se autopromover, né, a querer ter disputas, disputamos a atenção, né, a liderança. Então, o que ocorre aqui é que nós deveríamos ter um controle maior das nossas emoções, de quem nós somos, descobrir quem somos, descobrir a nossa complexidade para conseguir trabalhar melhor, né, como as células que trabalham ali unificadas e ficam felizes por esse processo de criação. E o ser humano, na verdade, ele acaba ficando infeliz, porque ele não consegue trabalhar realmente em equipe quando em espécie, né? Nós nos disputamos e criamos a guerra, toda a destruição aí, porque não sabemos controlar os nossos impulsos. Fui levado a compreender o poder infinito da criação inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar e em nenhum tempo. Eu vou ficando por aqui. Tem mais leis, tá? Vou deixar essa reflexão para a gente da importância do trabalho em equipe, como comunidade, como seres. Estamos aí para mudar o mundo, não é, minha gente? Então, fiquem com a grande luz, com o amor. Busquem no seu dia a dia serem o melhor que vocês puderem em termos de cooperação com o próximo, com o todo, no seu trabalho, na sua família, seja onde for, né? Vamos executar o que nós temos que executar, que é da melhor forma, mais linda, mais amorosa,
porque essa é a nossa natureza. Se não seguirmos, vamos ser infelizes. Curta, compartilha, ative as notificações. Me sigam também aí, eu sou Caroline Godoy, e vou estar sempre colocando a playlist desse estudo para quem quiser estudar. Grande beijo.